Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Hoje a mensagem número 6 desta série, Vida Vitoriosa e Abundante. No primeiro livro de Samuel, temos visto bastante exemplos, vários exemplos de Davi, nesta série de mensagens, e hoje não será diferente. Prepare seu coração para acessar esta vida vitoriosa e abundante, a vida Zoe, que foi narrada por Jesus na cruz, quando ele conquistou o direito de nós estarmos vivos. Vida plena, vida em abundância, vida com qualidade de vida. E não só a vida eterna. Por isso que ele diz, eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida Zoe, vida com qualidade de vida. E é isso que nós estamos acessando, essa vida vitoriosa e abundante por meio dele e para ele. Amém? Hoje nós estaremos à noite, 19 horas, novo horário lá em Adamantina. Ministrando também a palavra, Santa Ceia, os irmãos se quiserem visitar a nossa igreja filha, e já também nos preparando aí para o dia 20, o coração começa a bater um pouco mais forte, né? Culto de 78 anos de organização da nossa casa, desta casa, e já nos preparando aí para os 80 anos, e o coral já está ensaiando aí, já então vamos ter algumas edições aí do coral. Boas novas, já nos preparando aí para os 80 anos. E nesta edição de 78, agora, dia 20, vamos ter a participação do Coral Boas Novas. Amém? Eu estava ontem aqui no ensaio, mas que lindo que está ficando, né? Está já, Deus, eu creio que Ele está muito feliz com isso. Amém, amados? Hoje vamos ver como podemos superar as dificuldades e conquistar vitórias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, todos acharam? Verso 1 a 10, texto principal, assim diz: Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, Davi perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá e ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais, então, se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, diz o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Guarde bem isso. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se ajuntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila. E ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Então orou,
Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela nos instrua a superar as dificuldades e a conquistar vitórias, acessarmos esta vida zoe que Deus nos deu em Cristo Jesus. Com perdão dos nossos pecados, apresentamos-nos aqui como servos e servas submissos à Tua palavra, à Tua verdade, de acordo com a Tua verdade e submissos à Tua vontade. Fale com cada um de nós, assim como o Senhor já falou comigo, e que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça, é necessário que Ele cresça, e que nós diminuamos a começar a partir de mim. Somos apenas servos e servas, Teus amigos nos tornamos. E a palavra que venha a iluminação do Teu Espírito Santo, o poder do alto céus, falando cada coração aqui, cada vida presente, aqueles também que nos acompanham pela internet, que o Senhor consiga atingir, alcançar a todos com o Teu rico amor, com esta palavra de poder, de perdão, e vamos seguindo em frente, até Jesus Cristo voltar ou até Ele nos levar, mas que estejamos nos preparados para a batalha final, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente observa aqui, nos versos 2, 4 e 10, a importância da oração. E entendemos que a oração é a chave da vitória. A oração abre portas para as vitórias. Temos aqui o relato de um problema, de uma adversidade que Davi estava para enfrentar. E ele acessa a vitória sobre essas adversidades, esses seus adversários, inimigos, inclusive no caso de Saul, aproveitadores de uma situação, e Davi acessa a vitória através da oração, da busca constante, submissa e totalmente dependente de Deus. Nesses versos que lemos, nós aprendemos com Davi que, além da oração, não há nenhum outro recurso para acessarmos na hora que recorremos ao socorro de Deus. Porque a oração, ela nos ajuda a remover os obstáculos do nosso caminho. E eu estava olhando para esse texto e relembrando essa história, e pude perceber algumas ideias, ainda no capítulo 23, quero compartilhar alguns dos versículos, depois vamos também para o capítulo 22, 26, mas de forma que nós possamos perceber quais foram, por assim dizer, os segredos de Davi, ou as estratégias que ele usou para superar as dificuldades e conquistar vitórias. No caso aqui sobre a cidade de Keila, sobre o exército, inclusive de Saul. Mas a gente observa que, pelo menos eu tenho percebido isso nessa série de mensagens, e relembrando, quando falamos de Davi, que ele possuía um profundo relacionamento com Deus. Porque uma pessoa, para se posicionar dessa forma, para falar o que aqui nós ouvimos nessa narrativa, e para fazer o que fez, isso é sinônimo de alguém que possuía um relacionamento sério e profundo com Deus. E Davi construiu isso ao longo do tempo, ao longo dos anos. E para você ter uma ideia, o relacionamento de Davi com Deus era tão profundo que a Bíblia diz, no Salmo 34, que não há nenhum adorador como Davi. E isso justifica porque Deus o classificou, o qualificou como um homem segundo o coração de Deus. Segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Por conta disto,
Davi possuía um profundo relacionamento com Deus, e isso o ajudou e o ajudava a enfrentar as batalhas e vencer as guerras. Por esta razão entendemos quando o salmista fala no capítulo 1, verso 2, que Davi era como um justo, do Salmo 1, verso 2. Aqui no capítulo 23, verso 2, depois 4 e 10, vamos perceber que Davi buscava a direção de Deus. Observe que por 3 vezes, é muito claro isso, diante daquela adversidade, diante daquela dúvida, ele vai no verso 2, ele pergunta a Deus o que ele deve fazer. Depois, diante daquele desafio, há uma dúvida ou há um medo, vocês viram os seus próprios, os seus auxiliares ali, o povo do seu exército, com medo, e ele vai de novo e consulta a Deus. Verso 4. E depois, quando ele fica sabendo que Saul vai, por assim dizer, se aproveitar daquela situação para atacar e exterminar Davi, Davi orou a Deus. Alguém que possuía um profundo relacionamento com Deus, porque buscava constantemente a direção de Deus. E assim como também o sábio rei Salomão escreveu no capítulo 16 de Provérbios, todos nós devemos também buscar a direção de Deus para a nossa vida, através da oração, através desse profundo relacionamento com Deus, esse profundo e intenso relacionamento com Deus, para adquirirmos essa sabedoria e conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Eu percebi também aqui no capítulo 24 agora, verso 4, 5 e 6, que nesse sentido de buscar a direção de Deus, é perceptível que Davi não tomava nenhuma atitude sem consultar a Deus, sem buscar a direção de Deus. E é tão interessante que, mesmo que se a situação estivesse a favor dele, ele buscava também a direção de Deus. E às vezes isso eu falo que é importante, porque às vezes a gente acha que nós estamos no controle daquela situação, e talvez a gente pense que Deus não precisa participar daquilo. É quando nos enganamos ao perceber que Davi, mesmo que a situação estivesse a favor dele, ele consultava a Deus. Ele buscava a direção de Deus, ele não tomava nenhuma atitude sem ter a resposta de Deus. Aliás, isto era uma das qualidades, por assim dizer, que o diferenciava de Saul. Um homem impulsivo, um homem precipitado, um homem, por assim, descrente, e você percebe que ele, durante um bom tempo do seu reinado, já quase no final, ele reinou sem Deus, ele reinou sem a unção de Deus. Deus não o destituiu como rei, mas Deus falou: eu retiro a minha presença de você. Você vai governar, em outras palavras, ele governou sem a presença de Deus, porque não buscava a direção de Deus. Quando assim o foi fazer, já era tarde. Mas Davi foi diferente. Davi foi criando esse intenso e profundo relacionamento com Deus. E por isso ele buscava a direção de Deus e obtinha esse discernimento espiritual. Ainda no capítulo 24, verso 4 e 5, é interessante que Davi não buscava não tomava nenhuma atitude de acordo com o conselho dos homens. Ele poderia até consultar os homens, mas a decisão final era dele. Buscando a Deus, mas ele não se rendia ao conselho dos homens. Eu lembro um pouco de Neemias quando eu falo dessa parte de Davi. E é interessante que no capítulo 24, verso 4 e 5, vai dizer que
mesmo que esses homens, esses conselheiros, falassem em nome do Senhor. Então tome muito cuidado, porque nem todo aquele, a Bíblia diz isso, né? Jesus acho que vai falando, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, né, entrará aí no reino dos céus. Então muito cuidado. Às vezes a pessoa pode até vir em nome de Deus, falar de Deus, mas talvez não é um homem de Deus, não seja uma mulher de Deus. Peça discernimento ao Senhor, nas suas atitudes. Consulte ao Senhor, em tudo que você vai fazer. Até nas pequenas coisas, ou até nas coisas que você acha que você está no controle. E a bem da verdade, queridos, nós não estamos no controle de nada. A bem da verdade, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, das nossas decisões. Aquela decisão que nem você sabe que você vai ter que tomar essa semana. Deus já está te auxiliando. Ele só espera você buscar em oração e consultá-lo. Às vezes nas coisas simples. Não só nas difíceis, mas nas coisas simples também. A gente aprende isso estrategicamente com Davi. Lá no capítulo 26 agora, verso de 8 a 11. E eu acredito muito que essas primeiras instruções davam muita tranquilidade. Davi ficava muito tranquilo diante dos problemas, diante dos exércitos oponentes, diante das adversidades, dos adversários que se levantavam contra ele. A gente aprende a ser tranquilo, paciente, longânimo com Davi nessas histórias, porque ele possuía uma outra coisa: discernimento espiritual. Direção de Deus, profundo relacionamento com Deus, não tomava nenhuma atitude, nenhuma decisão sem consultar a Deus, não se rendia aos conselhos dos sábios religiosos da época, mesmo que se falasse em nome de Deus, porque ele buscava também discernimento espiritual. Não foi por acaso que Salomão, quando Deus falou, você pede tudo o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão não pediu riqueza, ele pediu conhecimento do povo de Deus e discernimento espiritual. Conhecimento de Deus, discernimento para governar o povo de Deus. Aprendeu com Davi, eu creio. Uma coisa que me chama a atenção no capítulo 26 é que Davi sabia o que era a lógica humana e princípio de Deus. É perceptível quando a gente lê o capítulo 26. Possuía discernimento espiritual, não se deixava levar, ele não se rendia à lógica humana. Ou seja, nós temos um pequeno exército, o exército oponente é enorme, vai nos devastar, vai nos aniquilar da face da terra. E Davi mantinha seu espírito tranquilo, porque ele sabia em quem ele cria. Você lembra daquela história quando ele enfrentou o gigante Golias? E ali eu falo que o gigante foi Davi. Se houve um gigante ali, foi Davi naquela história. E a hora que ele recebe aquelas afrontas, ele confronta dizendo, vocês vêm com isso, com aquilo, mas eu vou enfrentar vocês em o nome do Senhor, Senhor dos exércitos. E aquilo, de certa forma, já foi, por assim dizer, uma pedra que derrubou o ego daquele gigante que se achava. Quantas pessoas se acham por aí, né? Mas Davi tinha esse discernimento espiritual. Por isso que ele se posicionava desta forma. Um homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a esperar em Deus. E eu queria que você projetasse para mim aí, por favor, Bia, o Salmo 40, que é um dos salmos que eu também tenho como preferidos. Davi aprendeu a esperar a Deus e ele me ensina a esperar em Deus. Davi sabia que ele iria sofrer a perseguição de Saul. Até Deus permitir que Saul vivesse, Davi sabia que ele ia ser perseguido. Por conta da ingratidão, da deslealdade de Saul. Mas você sabe o que a gente aprende aqui com Davi? A gente aprende a esperar em Deus. Que Ele resolva aquela perseguição, nos tire daquela perseguição, nos livre daquele mal.
E aí o texto diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Verso 2 diante. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, e Davi era um adorador e um músico também, um hino de louvor ao nosso Deus. Quantas canções Davi compôs, sofrendo, passando por perseguições e sofrendo adversidades, mas obtendo a vitória. Quantos hinos, quantos salmos foram escritos nesse período de guerra? Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. E esse é o verso que eu mais gosto. Vamos ler juntos? Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Glória a Deus. A gente planeja, é bom planejar, é bom convidar o Senhor para fazer parte dos planos. Mas quando esses planos, preste atenção, quando esses planos eles estão de acordo com a vontade de Deus, guarde isso. O que você planejou sai melhor do que você pensou. Por demais numerosos. Esse é o nosso Deus. E a gente aprende a esperar em Deus, a confiar em Senhor, a depender totalmente do Senhor. Outra lição que eu aprendo aqui, está em 1 Samuel 22, 23, é que Davi tinha plena convicção que Deus jamais o desampararia. Isso é muito forte. Ele tinha plena convicção, meus irmãos. Você tem plena convicção de que Deus jamais vai desamparar você? Por isso você vai poder cantar o hino: que segurança sou de Jesus. Confiava, 1 Samuel 24, 12, Davi confiava plenamente em Deus. Você viu no Salmo 40. Alguém que buscou a Deus em oração, mas já sabia a resposta certa, porque confiava. Dependência total, plena convicção, confiava plenamente em Deus. Não dava ouvidos aos religiosos orgulhosos, nem ficava atento aos falsos deuses. Somente a Deus. Ele sabia, Davi sabia que Deus exercia a sua justiça. Esse texto é importante a gente ler. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Estava falando a respeito de Saul, né? Submissão, lealdade e honra. Há um homem que o desonrou, há um homem que o desprezou, há um homem que o inferiorizou, mas ele manteve-se justo diante de Deus. Ele não quis fazer justiça. E olha que ele, se fosse fazer, ele conseguiria, porque Davi conhecia todas as fragilidades de Saul. Sim ou não? Mas ele não fez. Esperou em Deus. Plena convicção de que Deus estava no controle daquela perseguição, de todas aquelas coisas absurdas que ele sofria. Mas eu não vou levantar a minha mão contra ti. E às vezes a gente quer revidar, às vezes a gente acha que está cheio da razão, e às vezes a gente acha que as pessoas têm que ouvir o que a gente tem a dizer, porque nós somos os justos, nós temos a verdade.
Mas eu aprendo com Davi, confiar plenamente em Deus. Esperar o momento certo de agir. Buscando discernimento espiritual, aprofundando o relacionamento espiritual com Deus, buscando a direção de Deus em toda e qualquer atitude. Tomar uma decisão mais assertiva. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus nos próximos anos da minha existência é ser mais assertivo. Porque a gente só tem essa vida para viver, o tempo passa muito, a vida passa depressa demais, o tempo não espera. E a gente adquire a maturidade exatamente para sermos mais assertivos, rápidos em perdoar, prontos a amar. Lembrando que o amor é um mandamento, não é um sentimento. Por isso que nós falamos e cremos que o amor é uma decisão. Primeiro você decide amar, depois Deus aprova e dá o sentimento. Primeiro você decide perdoar. São mandamentos intrínsecos na palavra de Jesus. E a gente aprende isso com Davi, porque Davi é como uma espécie de Jesus no Antigo Testamento. Assim como José e tantos outros, Josué, são homens de Deus. Assim também como há também relatos de mulheres de Deus também, sábias, conselheiras. É ou não é? Então aqui nós pensamos que Davi sabia plenamente que Deus iria exercer a justiça dele na vida de Davi. Deus seria justo e fiel. E aí o que nós podemos aprender aqui com o que Davi aprendeu com os problemas? O que nós muitas vezes aprendemos com os problemas, aprendemos com as adversidades. Eu me lembrei que Davi cresceu diante de Deus e dos homens. Em um episódio, no caso aqui, Davi treinou 600 homens que não estavam acostumados com a guerra. Não eram versados na batalha, em guerra, mas Davi acreditou naqueles homens, ele separou aqueles homens, ele treinou aqueles homens, passou a experiência que ele tinha para aqueles homens. Eles não estavam acostumados com a guerra e Davi os tornou combatentes valorosos. Eu fiquei olhando essa história, está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 9, e percebi que Davi se reinventou diante de uma situação. Diante de um problema, diante de uma adversidade, ele não se entregou, ele se reinventou. Quais são as pessoas que eu posso contar? Quem são as pessoas que eu posso treinar? Quem são as pessoas que eu posso empoderar para me ajudar nessa batalha? Eu não estou sozinho. Mas às vezes Deus levanta pessoas para caminhar com a gente, pessoas inexperientes. E é aí que nós temos que aprender a ensinar, a repartir conhecimento. Nesse sentido, Davi aprendeu a administrar a dificuldade, com tranquilidade, com dependência de Deus. E aí, a máxima é que Deus o engrandeceu e o tornou hábil enfrentador de batalhas. Se é um estrategista de batalhas e um vencedor de guerras, é Davi. Porque Deus o forjou dessa forma. Ele aprendeu em meio às humilhações, às perseguições que sofreu, a ser tolerante, a ser companheiro, a ser parceiro, a ser amigo, a ser leal, diferentemente de Saul. E lá no capítulo 22, verso 1 e 2, do primeiro livro, na caverna de Adulão, Davi conviveu com os discriminados, com pessoas que estavam desacreditadas. Davi ensinou a viver bem a vida. Morreu, a Bíblia diz em primeiro livro das Crônicas, 29, morreu cheio de glórias e honras. Percebe isso? A impressão que dá é que Davi começou bem e terminou melhor. Começou bem e terminou melhor. Isso é um desafio para nós. Verso 28, é isso mesmo. De fato que começar bem essa carreira que nos está proposta, mas terminar melhor. Amém, amados?
Como eu disse, repito, o que me chamou a atenção é que Davi, ao longo do que ele viveu, e ao ver o que ele enfrentou, é que isso forjou para que ele pudesse crescer para baixo, se enraizar na palavra, na dependência de Deus, do Espírito Santo de Deus, receber os conselhos do Pai e enfrentar, nunca recuar. E construir, a partir das experiências, inclusive negativas, um relacionamento sério e profundo com Deus. Que Deus abençoe o poder da sua palavra, lida, proclamada, compartilhada aqui de forma simples, através desses exemplos. Quanta coisa foi falada, quanta coisa nós podemos copiar de Davi, deste servo de Deus, este que errou sim, pecou sim, pagou sim as consequências do seu pecado, sofreu, sim ou não? A família, perda de filhos. Você acha que Davi não pensava nisso? Mas foi um homem que pediu perdão a Deus, foi sincero diante de Deus. Aliás, Jesus um dia, quando foi questionado e queriam apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, e ele disse: quem nunca pecou aqui, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E a gente observa que as pessoas foram saindo de fininho, porque todos tinham pecado. Agora é interessante notar que quando Jesus fala, Cida, quem não tem pecado, Jesus está falando quem não tem pecado de adultério. Ele se refere ao mesmo pecado da mulher cujos seus acusadores queriam apedrejá-la. Vocês estão entendendo? E o adultério não é só naquela questão, mas tudo que se adultera, a palavra, um combustível que se adultera, uma verdade absoluta, uma frase, seja o que for. É ou não é? Mas Jesus disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Se eles não te acusaram, eles não te atiraram pedras, tampouco eu. Vai, siga em paz, vai, não peques mais, não cometa mais esse pecado. Esse Deus que a gente serve, Ele é o Deus da porta aberta, como diz no livro Apocalipse. Mas Ele abre uma porta, e nos dá várias oportunidades de escolher. Uma das coisas que Deus nunca interfere, nunca vai interferir, é nas nossas escolhas. Você escolheu estar aqui. E Deus aprovou você estar aqui. Há escolhas que a gente faz que Deus não aprova. Não quer dizer que Deus vai deixar de amar. Não, Ele vai continuar nos amando. Mas Ele não vai gostar daquela escolha. Então, a gente aprende muita coisa aqui nessa série. E a gente fomenta isso nas células e aprende um com o outro. É ou não é? Porque cada um aqui tem uma experiência, tem uma história de enfrentamento de adversidade e tem um vasto currículo de vitórias. É ou não é? Estou falando com você. Estou falando de você, de nós. E a gente aprende muita coisa com Davi, essa vida vitoriosa e abundante, mesmo em meio às perseguições, às armadilhas, às tentativas de puxar o tapete da gente. E a gente aprende com Davi a ser longânimo, a ser amoroso, a esperar em Deus, a ir para cima, a enfrentar os gigantes da vida, é ou não é? As enfermidades, tudo aquilo que Deus permite, recebemos força desse Pai maravilhoso, desse Deus amoroso. E quando enfrentamos, olhamos para trás e observamos assim, como eu tive força para enfrentar aquilo? Da onde eu recebi
aquela coragem, aquela força. E aí você percebe que você não fez nada sozinho. Aí você percebe que Deus esteve com você. Se Deus não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, teríamos sido exterminados, diz o narrador. Então que a gente possa aprender com os problemas. A ideia é a gente não perguntar por quê, mas pedir a Deus o discernimento espiritual para entender o para quê. Porque aí tudo se torna um pouco mais fácil. É ou não é? A gente vai digerindo ao longo dos tempos tudo que Deus permite a gente passar. De forma muito pedagógica. Crescer diante das dificuldades. Crescer nas adversidades. Crescer para baixo com Deus, no relacionamento com o Pai. Se enraizar cada vez mais. Estou concluindo. E eu fiquei pensando uma coisa importante, interessante que eu captei aqui, é que por que Deus sempre respondia à oração de Davi? Você pode perceber isso na leitura? Por que Deus sempre respondia à oração de Davi? Porque Davi, projeta o Salmo 51, verso 17, que foi o salmo escrito quando ele cometeu aquele pecado do adultério. E ele se arrepende, ele escreve então o Salmo 51. E ele acessa um outro nível espiritual na sua vida. Mas por que Deus respondia sempre às orações de Davi? Porque ele tinha um coração quebrantado. Ele não tinha um coração duro. Com essas pessoas que falam assim, aquela pessoa tem um coração de pedra. Não era assim o caso de Davi. Ele tinha um coração quebrantado. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E ele esperou confiantemente no Senhor. Por isso ele escreveu o Salmo 40. E ele diz naquela máxima, Deus se inclinou para mim. Você já imagina Deus se inclinando? Você pode imaginar quando você ora, busca Deus se inclinando para ouvir o teu clamor? Quando a gente está com o coração quebrantado, anote aí, Deus se inclina para ouvir nosso clamor. E Ele estende sua mão para nos abençoar em socorro. Por isso que Ele não nos desampara nunca. Quando Jesus na cruz perguntou, por que me abandonaste, ó Pai? Você percebe que Deus não respondeu. Porque Ele não abandonou Jesus. Talvez ali Deus estava sofrendo em silêncio. De ver o seu Filho morrer por aqueles que seriam nós. Pecadores. Pessoas desacreditadas, mas que receberam das mãos de um Davi uma palavra de poder e de reverter essa situação de luta em glória, de desonra em honra, sobretudo a Deus. Da mesma forma, eu entendo que nós precisamos orar e confiar em Deus, depender dele totalmente. E eu entendo, ao ver isso claramente, se a gente agir assim, as nossas orações serão respondidas também, de acordo com a vontade de Deus. Então, que nós possamos perceber isso. Eu quero encerrar compartilhando também algo que eu li hoje de manhã, no meu devocionário, que tem a ver com o que nós falamos aqui. Grandes desafios sempre existirão, mas o objetivo da vida não é evitar dificuldades, e sim viver o propósito independente delas. Viva o propósito de Deus, independente daquilo que você tem passado. E se você tem passado, ou conhece alguém que tem passado
tempestades na vida, ou em alguma área da sua existência, nós precisamos entender que a tempestade vem sobre todas as árvores da floresta, mas as que têm raízes profundas não são arrancadas. E aí eu me lembrei de Davi, tantas tempestades que passou, tantas guerras, perseguições, injúrias, calúnias, difamações, mas por que ele se manteve forte? Porque ele estava enraizado em Deus, e os ventos não o derrubaram com facilidade. Crescer para baixo, se enraizar na palavra e intimidade com o Espírito Santo, através da oração, buscando sempre a direção de Deus para os nossos questionamentos, dúvidas e tomadas de atitude. Deus responde, mas com o coração nosso tem que estar quebrantado. Eu entendo que um coração quebrantado é um coração não questionador. Eu entendo que um coração quebrantado não é um coração resistente ao que Deus está falando. Por isso, a sentença lá em Apocalipse: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo está falando até hoje às igrejas. Se você tem passado por tempestade, ou conhece alguém que tem passado por alguma tempestade, eu queria ler também aqui que Deus muitas vezes não evita a tempestade, mas nos fornece raízes mais profundas para suportá-las. E aí você se sente forte, porque você está enraizado. Então, ao olhar para a adversidade hoje, ao olhar para a sua dificuldade hoje, entenda que o propósito dela é tornar você mais forte, não é matar você. É tornar você mais forte. É tornar a gente mais resistente, mais resiliente para enfrentamento. E se você chegou e eu cheguei, nós chegamos até aqui, é porque Deus nos abençoou, amém? E a gente precisa crer que se a gente chegou até aqui, Deus nos abençoando, Deus vai continuar nos abençoar a partir daqui. E isso é só o começo. Há muita coisa boa vindo aí pela frente. Por isso a gente aprende com Davi a olhar as coisas pelo olhar espiritual. A gente aprende com Paulo a não julgar mais, a não olhar mais o nosso semelhante segundo a carne, mas na ótica do Espírito. E aí a gente poderia falar de tantos outros homens e tantas outras mulheres, mas nunca esquecer de Jesus Cristo. Que mesmo na cruz, olhando para aquela multidão pecadora, a começar dos religiosos, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que dizem, não sabem o que falam. Maior expressão de amor de Jesus naquela cruz foi a liberação do perdão para cada um de nós. Um amor estampado, derramado de forma sobrenatural naquela cruz. De alguém que nos amou primeiro, desde a fundação do mundo. Jesus estava lá. Porque Deus não faz nada sozinho. E muitas das vezes Ele conta comigo e com você para fazer a obra dEle. Pode fechar a sua Bíblia. Aí você pensa que está acabando. Hoje eu cheguei e vi que não tinha ninguém na igreja. Falei, cadê o povo de Deus? Só estavam os jovens aqui ensaiando, né, Álvaro? Mas quando eu cheguei lá na cozinha, eu fiquei muito feliz. Eu vi uma cena que eu não tinha visto ainda. Todos nós diáconos orando. Depois de terem preparado a ceia. Agradecendo a Deus pelas cestas do amor. E estava um clamor forte lá, uma unção muito forte. E o povo de Deus estava todo lá na cozinha. Aí encheu a igreja depois. Glória a Deus, todos nós diáconos e diaconisas. Falei, pelo menos vocês vão estar presentes, mas a igreja veio toda hoje, graças a Deus. É uma cena que
alegra o nosso coração. É a hora de a gente olhar e dizer sim, valeu a pena. Vale a pena servir a Deus. Nós não estamos sozinhos. Deus está aqui. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que não é minha palavra, é tua. Obrigado, Senhor, pela companhia. Obrigado porque quando o Senhor foi partir, o Senhor disse: não vos deixarei órfãos. Vou primeiro, mas eu vou preparar lugar para vós. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou-lo teria dito. E o Senhor foi, preparou lugar, o Senhor voltou. Ficou um tempo a mais ensinando. Mas com a promessa de que em breve voltará. Maranata, vem Jesus. Mas enquanto isso, nos ensinou a ser igreja. Solidária, generosa. Igreja que ora, mas a igreja que age. E esses alimentos alcançarão pessoas até fora dessa cidade. Sabemos que não é muito ainda, mas o pouco que temos repartimos. Porque o Senhor nos ensinou que o mais importante é dar do que receber. Nós recebemos porque vida cristã é receber, celebrar e repartir. Então nós recebemos com alegria. Nós celebramos com gratidão. E repartimos com generosidade. Pois temos orgulho de sermos uma igreja viva a serviço do Deus vivo. Nós te louvamos pela tua presença. E te pedimos que o Senhor nos ajude a prosseguirmos com fé, a seguirmos exemplos nobres, dos quais vimos hoje alguns de Davi, em Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Espírito com coração quebrantado, espírito voluntário com coração quebrantado. Deus jamais desampara, Deus jamais abandona. Por isso nosso coração está aqui agora, quebrantado, diante da tua face, diante da tua presença, para sermos verdadeiros cristãos na face da terra, fazendo a diferença, cumprindo o propósito, sem murmurar, sem reclamar, sem resistir à ação do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja somos nós, na nossa vida. Agradecer pela comunhão dos santos, que são os cristãos, estarmos juntos, vivos, poder vir à tua casa, poder assistir o culto até pela internet, mas estarmos conectados com a palavra. Quão insondável são, Senhor, os teus pensamentos, os teus desígnios, a sua vontade e a tua verdade revelada na cruz do Calvário. E assim o Senhor tem nos ensinado a vivermos essa vida e obtermos as vitórias sobre todas e qualquer adversidades, perseguições, injúrias, calúnia, difamação, julgamentos, preconceitos. A entender que esse amor que nós sentimos passou primeiro pelo Senhor, porque o Senhor é amor na sua essência, na sua origem. Que então possamos praticar esse amor que vem de ti, olhando mais para as coisas que vêm do alto do que as coisas que são naturais, que estão na terra, porque nós somos cidadãos dos céus, não pertencemos à terra, fomos feitos da terra, mas ficaremos na terra. O nosso espírito vai ao Senhor em adoração, e daqui deste mundo só se leva o amor.
Por isso, Senhor, ensina-nos a amar. E como já foi falado, mais do que um alimento que seja levado, seja entregue o teu amor, o nosso amor enquanto igreja. Mais do que participar de uma Santa Ceia, é perceber a presença real e espiritual de Jesus na vida da igreja. Por isso nós oramos e consagramos os alimentos, tirando-os do uso comum, consagrando-os para o uso espiritual. E te pedimos, Senhor, abençoa cada pessoa que vai participar aqui presencialmente, ou aqueles que vão participar da ceia na casa, nos seus lares. Abençoa também de igual forma. E que sejamos participantes, sim, deste momento inclusivo na vida da igreja ao redor da mesa com o Senhor. Nos preparando para aquele grande momento, aquela grande celebração. Quando o Senhor estará conosco, nós estaremos com o Senhor no banquete celestial. Agradecidos por termos passado por esse estágio e olharmos para trás e dizer: valeu a pena. Estou com Cristo até para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.